Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Tecnologia de Leite e Derivados para o ensino técnico, curso de agroindústria do Campus Pinheiral. E hoje vamos iniciar o terceiro módulo do nosso curso, que é o controle de qualidade do leite. Muito bem. Antes de qualquer coisa, temos que entender o que significa um padrão de qualidade. Nós já vimos qual é a composição do leite, toda a parte química e bioquímica dele. Vimos como é o sistema de produção, a classificação do leite. Ou seja, já estamos embasados agora para classificar o nosso leite nos aspectos de qualidade. E um padrão de qualidade significa um padrão ótimo para que aquele produto esteja nas condições para ser consumido pela sua população final, que no caso somos nós, os consumidores, né, os seres humanos. Então ele tem que estar dentro daqueles padrões, tanto físico-químicos quanto microbiológicos, para que ele não cause nenhum tipo de mal durante o seu consumo, ok? Então, a instrução normativa número 62 de 2011, como vocês já viram aí no curso de legislação aplicada à agroindústria, ela normatiza os padrões e parâmetros de qualidade do leite. Muito bem. E quais são eles? Em termos de aspecto e cor, um líquido branco, opalescente, homogêneo. E isso tem que ser avaliado, né, diariamente. Na verdade, todo o processo de produção do leite, a qualificação, ou seja, a garantia da qualidade, a avaliação dos aspectos de qualidade é diário, é durante a produção dele. Lembrando que o leite ele pode se contaminar em qualquer ponto, como a gente já viu na aula passada na produção dele. O sabor e odor, ele é isento de sabores e odores estranhos. Ele não é insípido, inodoro e incolor, que nem a água. Ele tem constituintes proteicos, né, gordura, açúcares, que vão dar um sabor que a gente diz que é característico do leite. Ou seja, o leite ele tem um sabor característico e qualquer sabor ou odor estranho ele vai estar fora do padrão de qualidade dele. E isso seriam as características que nós chamamos de características sensoriais, ou seja, aquilo que nós conseguimos observar e sentir com os nossos sentidos. Sensorial vem de sentido, lembre-se sempre disso. E os requisitos gerais? O leite não pode ter neutralizantes de acidez e reconstituintes de densidade. A gente vai falar um pouco sobre a adulteração do leite e a gente vê que muitas vezes o leite fora da acidez recomendada, alguns fabricantes desonestos acertam o pH do leite com algumas substâncias. Isso é proibido, tem que ter ausência de neutralizantes de acidez. E reconstituinte de densidade, né? A gente vai ver que o leite ele tem uma densidade específica, uma quantidade de sólidos dissolvidos ali específica. Então, às vezes, né, mais uma vez o produtor desonesto pode adicionar água ao leite para dar volume, mas adicionando água a gente muda a densidade. Para corrigir essa densidade, por exemplo, o amido, né, que ele é branco, ele tem uma coloração bem parecida com o leite, ele pode ser adicionado ali também para dar aquela disfarçada na densidade, e com isso você está tendo um leite que está reconstituído, ele está com água e amido como reconstituinte de densidade, e isso, né, você não está comprando produto, né, integral leite que nem manda a legislação. Então, ele tem que ser ausente disso. E ausente de agentes antimicrobianos, que são antibióticos. Algumas, né, também alguns produtores desonestos, para evitar a contaminação do leite por micro-organismo, por não ter um processo, digamos assim, seguro, eles podem adicionar antibióticos no leite, mas isso está errado. Então não cresceriam bactérias lá, estaríamos livres do perigo microbiológico, mas estaríamos ingerindo antibióticos, isso não é muito bom para a nossa saúde.
até pela questão da segurança, né? Em termos de saúde pública, a gente está utilizando antibiótico sem prescrição médica, mas também pelo fato da gente estar fazendo pressão seletiva, né, na nossa própria microbiota. Então isso pode acarretar perigo para outras infecções ou a gente acaba deixando algum patógeno que pode estar na nossa microbiota resistente a algum antibiótico e criar micro-organismos resistentes. Então não pode ter antibiótico no leite. Então esses são os padrões de qualidade geral para o leite. Bom, eu vou dividir essa aula em duas partes, né? A primeira parte a gente vai ver o controle que nós chamamos de controle físico-químico. Então estamos vendo aqui os parâmetros físico-químicos. Vou marcar aqui para ficar bem claro. Nós estamos vendo os parâmetros físico-químicos que são padronizados para o leite. Então, primeiro vamos falar de todos esses parâmetros, um por um, explicar o que é cada um deles para vocês saberem. Lembrando que é muito importante não decorar os números aqui. Vocês não precisam se preocupar em decorar qual parâmetro mínimo, qual parâmetro... Não, eu não quero ninguém decorando. É importante vocês entenderem por que a gente tem que avaliar cada um desses parâmetros para quando avaliar a qualidade do leite, a gente entender o porquê desses números e saber como agir quando encontrar números diferentes do que a gente está vendo aqui. Ok? Então hoje a gente vai tratar dos parâmetros físico-químicos. Na próxima aula a gente vai tratar dos parâmetros microbiológicos. Ok? Muito bem. Começando então aqui com o teor de gordura. O teor de gordura é muito importante no que diz respeito à qualidade do leite, que a gente sabe que ele tem que ter, se for um leite integral, vou até grifar aqui, no caso do leite integral, ele tem que ter no mínimo 3% de gordura, ou seja, de 3% para cima. Lembrando que o desnatado, vou colocar aqui só para a gente lembrar, o parâmetro muda. Ele tem que ser no máximo 0,5%, ou seja, 0,5% para baixo. E o semi-desnatado, ele vai ficar entre 0,5% e 2,9%, que é o limite. Tá? Pois um leite que apresenta 2,9%, ele não é integral, que é no mínimo 3,0%. Okay? O erro está na decimal mesmo, ele tem que ter no mínimo 3,0. Se tiver 3,1 não tem problema, 3,2 não tem problema. Só que como eu já falei para vocês, a indústria não é burra, né? Ela faz o leite a 3%, a gente sabe que quando a gente coleta ele da vaca, se for uma vaca sadia, bem alimentada e tal, em condições ideais, o leite sempre vem com 4,1 ou mais por cento de gordura. Só que esse excesso de gordura vai virar creme de leite, vai virar outros produtos, porque tem valor agregado a essa gordura. Então, o leite ele é padronizado, por isso que a gente chama o leite de padronizado, porque ele segue esse padrão de 3%. E quando a gente faz testes nesse jeito, a gente vê que dá exatamente 3%. A indústria tira o máximo que ela pode da gordura excedente para ele ficar nessa padronização. Temos a densidade relativa de 1,028 a 1,034. Essa tem que ser a densidade sempre medida a 15 graus em gramas por ml. A gente vê que é muito próxima da água, né? Porque a maior parte da componente do leite é água. A acidez titulável em grama de ácido lático por CML é de 0,14 a 0,18. A gente vai ver como se faz essa titulação de acidez. O teste do alizarol, ele tem que ser estável, ele tem que estar dentro de uma cor padrão. Se a gente vai ver isso daqui, para que serve, ele está relacionado também com a acidez do leite, é um teste complementar. E temos o extrato seco desengordurado, tem que ser no mínimo 8,4%. A gente vai ver também o que é isso. O índice crioscópico tem que estar, né, entre menos 0,530 e menos 0,550. A quantidade de proteínas, gramas por 100 gramas, tem que ser no mínimo 2,9%. A gente já vê aqui que isso pode ser feito mensalmente. Até alguns que são diários, outros diário ou mensal, enfim.
E a temperatura máxima de conservação do leite, ou seja, máxima significa que se passar disso, o leite ele vai ter problemas. Tá? 7 graus na propriedade rural e 10 graus no estabelecimento que vai processar. E no final, a gente vai ter um leite pasteurizado que vai ser ou resfriado ou em caixinha ou HT, ele não precisa ser resfriado. Pois bem, esses são os parâmetros microbiológicos, tá? Que eu falei que a gente vai ver melhor na aula que vem. Então a gente vai ver esse parâmetro que é a contagem total de bactérias. CTB é a contagem total de bactérias. Muito bem. Que é em unidades formadoras de colônia por ml. Vocês que estão estudando aí a microbiologia vão entender o que é a unidade, é cada colônia formada numa plaquinha. Tá? Então, a gente teve uma readequação desses valores, que agora o valor em vigor é esse, que é a partir de 2017 tem que ser no máximo 100.000 unidades por ml, não pode passar disso. A gente vê que houve um aumento de rigor microbiológico no processamento do leite. A gente vê que diminuiu 6 vezes o limite, então eles têm que ser mais rigorosos para evitar que essas bactérias elas cheguem ao leite em alta contagem. E CCS é a contagem de células somáticas, é a contagem de células somáticas do leite. Que são células epiteliais, linfócitos, são aquelas células que vêm da vaca. Também a gente teve uma certa diminuição e os valores atualmente utilizados não pode passar de 400.000, ok? E a periodicidade da análise é uma análise mensal com média geométrica sobre os períodos dos 3 meses. Depois a gente vai ver isso com mais detalhes na próxima aula. Muito bem. Então, começando pelas características sensoriais. Então, pela legislação, o leite de boa qualidade deve apresentar coloração branca, ou seja, boa qualidade. Então, padrão de qualidade. Coloração branca, opalescente, como já vimos. Ser homogêneo, não pode haver separação de fases. Ou seja, a gente, quando tem separação de fases, é quando a gente diz que o leite talhou, né, que o soro separou das proteínas. Não pode ter grumos ou material sólido disperso, ele tem que ser completamente homogêneo. E também não deve apresentar sabores e odores estranhos, como a gente viu. Então, a cor branco opaca, a reflexão da luz se dá pelos glóbulos de gordura, que dá aquela cristalinização do leite que eu falei para vocês. O glóbulo de gordura ele reflete, né? Dá uma reflexão da luz, então isso dá aquele aspecto cristalino do leite. Se vocês pegarem o leite semidesnatado e olharem com atenção, vocês vão ver que ele tende a ser bem mais opaco que o leite integral por ter menos glóbulos de gordura. Ok? Alguns leites podem estar ligeiramente amarelados. Eu já vi isso acontecer. Aí a pessoa fica preocupada. Nossa, isso está estragado. Não, isso depende da alimentação do animal. Às vezes o leite da roça mesmo, se ele tem muito acesso a carotenoides, tipo as vitaminas lipossolúveis do grupo A, que são presentes em alguns vegetais, como cenoura, por exemplo. Se tiver algum tipo de alimentação que tenha isso, esses carotenoides podem passar para o leite e ele ficar ligeiramente amarelado, mas não significa que ele está ruim. Sabor é aquele levemente adocicado, isso daí vai da interpretação sensorial de cada um. Eu sinto esse leve adocicado, tem gente que não sente nada. Depende do teor de açúcar e sal presente, né, que aí vem da alimentação do animal. O aroma típico, bastante suave, e está relacionado com o teor de ácido cítrico. Tem a ver com o aroma do leite, a forma de citrato. Pois bem. E a primeira coisa que a gente vai fazer é uma análise de acidez. O que significa um aumento da acidez? Significa que nós temos a transformação do açúcar do leite, que é
a lactose, como está escrito aqui, por degradação, ela vai gerar ácido lático. Ok? Então a lactose ela gera o ácido lático. E o ácido lático ele vai fazer uma diminuição do pH. Ele vai fazer, não, vai acarretar, né? Vai proporcionar uma diminuição do pH por ele ser ácido. Ok? Bom, então quem degrada a lactose? Essa é a questão. Normalmente, quem vai fazer essa degradação são bactérias. As bactérias láticas. Por isso o nome bactéria lática, porque elas vão produzir ácido lático no seu metabolismo. Muito bem. O pH normal do leite é em torno de 6,6, 6,8. Se vocês lembram muito bem da química, da fisicoquímica, o pH do leite, o pH da água, né, o pH neutro, ele é em torno de 7. Tá? É em torno de 7. Esse é o pH neutro. Então ele está muito próximo da neutralidade. Ele é o que a gente diz de muito levemente ácido. Levemente ácido, mas é muito pequeno. É um índice muito pequeno. Tá? Então a gente pode considerar ele também praticamente neutro, porque está muito próximo de 7. Então, esse pH é conferido pelos constituintes naturalmente presentes no leite. Então, teremos componentes naturais ali, como caseína, os fosfatos, albumina, citrato e o gás carbônico dissolvido, que tem um efeito tamponante, e o tampão vai ficar, como a gente já viu, com um pH em torno disso e não altera muito. E aí temos uma problemática, que é a contaminação por micro-organismos, como eu falei para vocês. Tá? E que uma simples, resumidamente, o que acontece na via, a gente vê aqui a glicose, tá? Aqui essa molécula representada aqui é a glicose. Na verdade, a glicose ela vai ser subproduto da degradação da lactose. Lembrando que a lactose, ao ser degradada, ela gera glicose mais galactose. E a galactose vai ser transformada em glicose por uma enzima isomerase. Eles são isômeros. Ok? Vocês que já estão vendo a aula de orgânica aí do segundo ano, já sabem o que é um isômero, né? Eles têm a mesma fórmula molecular, o que vai diferenciar são algumas posições das hidroxilas da glicose. Na química orgânica a gente vai estudar isso melhor depois, quando estudar a química dos açúcares. Mas enfim, durante o seu metabolismo ela gera ácido pirúvico ou piruvato, que durante o processo de fermentação feito por essas bactérias, ela gera o ácido lático que está aqui, que é ácido, é um ácido orgânico e pode diminuir mais ainda o pH. Então, obviamente não é todo produtor que vai ter um pHmetro ou um aparelho medidor de pH. Existem aparelhos digitais medidores de pH que costumam ser mais caros, obviamente, mas a gente pode fazer o teste através de uma solução saturada de alizarina em álcool a 72%. A gente chama isso de teste do alizarol. É um teste muito simples de se fazer. O que acontece? Esse teste, o produtor, ele vai pegar volumes iguais da solução de alizarol e de leite. Ou seja, se ele tiver 10 ml de leite, ele vai pegar 10 ml de alizarol. Então, volumes iguais da solução de alizarol e da amostra de leite. Ele vai misturar e a leitura do teste se dá pela observação da coloração da mistura. E também pela observação se houve ou não coagulação ou formação de grupos. Olha só. O pH ideal é esse daqui. Então, a mistura do leite com alizarol, ele fica nesse... Eu sou horrível para cor, tá, pessoal? Mas você vê que é um rosinha bem pálido, bem suave. Quanto mais ele vier para cá,
a gente vai ver que ele vai ficando mais roxo, o pH mais alcalino. 7 já estaria fora, 7,5 já estaria fora. Mas a nossa preocupação é pegar a acidez, que é o que acontece na maioria dos casos na degradação do leite. E vocês veem que o pH 6, olha a diferença de tonalidade entre eles. A gente já vê uma diferença de tonalidade. Aqui tem o rosinha, mais bem pálido aqui, que ele já fica amarelo. É um amarelão aqui. Quanto mais ácido vai ficar, ele vai ficando amarelão. Então o teste aqui é um teste muito eficaz para a gente detectar a acidez. Para o pequeno produtor, ele costuma ter a Lizarol ali para controlar o processo dele. Funciona muito bem. Agora, existe também a acidez em grau Dornick, que a gente abrevia como aqui, ó, grau Dornick, o símbolo do grau, e o D, que é uma determinação mais quantitativa, ou seja, mais precisa. Então, é uma determinação quantitativa, por meio de uma reação de neutralização, realizando uma titulação de determinado volume de leite. Titulação é uma reação que você faz. Vocês vão entender como é que é quando vocês verem o vídeo, tá? Só lembrando que eu vou estar deixando o catálogo de videoaulas práticas, né? A gente não tem como ter aula prática agora nesse momento, a gente não sabe quando voltamos no laboratório, mas às vezes observar o processo fica mais claro para a gente entender. Obviamente, quando retornarmos às atividades presenciais, vamos fazer todos os experimentos para vocês botarem a mão na massa. Mas enquanto isso, para entender o que eu estou falando aqui, vou deixar alguns vídeos para vocês verem as pessoas fazendo. Não tem como eu gravar em casa, porque eu não tenho o aparelho aqui em casa, mas tem vídeos muito bons que eu estou selecionando para vocês, tá? Didáticos. Mas enfim, a gente vai ter uma solução alcalina conhecida, que é uma solução de hidróxido de sódio a 0,111 mol por litro. Vocês vão ter aula ainda na química sobre essas unidades de concentração. Vocês ainda não sabem o que é o mol, é normal, tá? Não fiquem preocupados. Utilizando o indicador chamado fenolftaleína, que ele fica rosa, tá? A fenolftaleína, ela funciona da seguinte forma: quando o pH ele está abaixo de 7, e aqui vou botar acima, na verdade não é 7, deixa eu refazer aqui, é em torno de 6,1 mais ou menos, tá? E acima de 8,2, aqui a fenolftaleína fica incolor, e acima disso fica rosa. Para ele estar no ponto ideal, que é entre esse pH 6,1 e 8,2, que a gente chama de ponto de virada, ele vai estar no pH ideal, tá? Que é próximo do neutro. Então, pH 6,8, e aqui ela vai ficar uma mistura do incolor com rosa, ou seja, um rosa fraco. Muito fraco. Ok? Então, o que vai acontecer? Enquanto nós estivermos pingando a fenolftaleína no leite, ela vai ficar incolor, tá? Até um ponto que ele vai chegar nesse ponto de pH aqui de equilíbrio com o leite, tá? E ele vai ficar um rosa muito fraquinho. Ali a gente chama de ponto de virada. Então, como é que vai funcionar? Aqui está o aparelho, aqui está a solução de NaOH, e aqui a gente vai colocar 10 ml de leite no Erlenmeyer e vamos pingando a solução Dornick até que ele atinja essa coloração rosa fraco. Aí eu vou parar, significa que eu esgotei todo o ácido do meu leite, não tem mais ácido lá. E o que acontece? Cada 0,1 ml que eu gastei aqui, por isso que a solução já é feita nessa concentração para a conta dar certinho, significa 0,01% de ácido lático no leite ou 1 grau Dornick, ou seja, cada 0,1 ml aqui significa 1 grau Dornick. E a normalidade é entre 14 a 18 graus Dornick, ou seja, nós podemos gastar de 1,4 ml
a 1,8 ml na titulação. Se eu gastar mais de 1,8, gastar 2, 3, por aí vai, tá? Eu vou ter índices de 20 graus de Dornick, 30 graus de Dornick, está muito fora. Significa o quê? Se eu gastei, só relembrando aqui, pessoal, a reação de neutralização que acontece, tá? Eu vou ter NaOH, vou ter o ácido lático, perdão, reagindo. O OH vai reagir com o H do ácido, é uma reação ácido-base de neutralização. Vocês ainda vão estudar isso na química, vocês vão lembrar disso quando a professora estiver falando de neutralização ácido-base. Da água, mais o que a gente chama de lactato de sódio, ok? Que é um sal, que ele não interfere. Então, o que acontece? Se eu gastar isso já é química 1, tá? Muito NaOH, pela lei de proporcionalidade das reações químicas, que é a lei de Proust, né? Quanto mais eu aumento aqui, proporcionalmente eu vou aumentar, que significa que eu tinha mais ácido lático aqui, tá? Então, se eu usei mais de 1,8 ml, eu usei muito mais NaOH, significa que para a reação ser completa, porque aqui eu neutralizei, cheguei no ponto de virada, eu vou ter muito mais ácido lático, então uma acidez maior. Cuidado, porque isso daqui é diferente do pH, porque no pH, vou escrever aqui em cima, quanto menor, mais ácido, que é o que a gente vê na escala ácido-base da química. Agora, no Dornick, quanto maior, mais ácido, porque é uma relação de proporcionalidade de gasto de NaOH. Lembrem-se que o grau Dornick é isso. No vídeo vocês vão ver como é que é feita a análise, tá? Mas é isso, eu tenho que gastar aqui entre vou titular. Enquanto eu estiver pingando lá o reagente, eu ainda não tenho quantidade suficiente de base sobrando, significa que eu ainda tenho uma quantidade de ácido lático. E a base vai reagindo até que o ponto que ela consome, ela acaba com todo o ácido lático e chega no pH de neutralidade. Aí o leite, né, aquela solução fica um rosinha muito claro. Opa, parei a reação. Aí eu vou lá e vou ver quanto eu gastei. Se eu gastar 14 ml entre 14 e 18, 14, 15, 16, 17, 18, beleza, o leite está bom. Se tiver acima disso, ele está um leite ácido, está reprovado. Muito bem. Então, o leite normal, ele vai ter entre 14 e 18 Dornick. Agora, se ele tiver menor que 15, quer dizer que eu gastei menos soda, gastei menos NaOH, quer dizer que ele tem menos ácido, que é um leite típico alcalino, que é um leite de vaca que pode estar doente, com mastite, que é inflamação dos tetos, ou o leite do final da lactação, que já está meio ruim, um leite que ficou muito tempo retido, um leite fraudado com água, são tipos de leite que podem dar alcalinos, ou seja, não necessariamente é uma contaminação microbiana. Contaminação microbiana, ela vai acidificar o leite, ok? Então, ele tem essas causas, não necessariamente eu tenho uma bactéria contaminando ele. Agora, quando o leite está com acidez muito pequena, 6,5, por exemplo, que ele não está tão longe, né, em Dornick daria um pouquinho acima de 19,20, é um leite que a gente chama de ligeiramente ácido, que é um leite do princípio da lactação, logo no início, um leite com colostro, que é aquela primeira parte do leite que sai, né, que é rico em gorduras e principalmente que tem muito anticorpo ali, que é muito bom para o filhote. Inclusive, colostro recomenda-se que deixe o bezerro usar, né? A gente não usa colostro, né? É aquele primeiro leite da lactação mesmo, ele é um pouco mais ácido. Agora, passou muito disso, a gente já tem leites ácidos demais, tá? Que eles vão ter alguns problemas em aquecimento e alguns processos. Mas principalmente aqui a gente não está levando em consideração a contaminação microbiana, mas a contaminação microbiana pode levar sim essa diminuição, esse aumento da acidez, e com isso pode indicar um produto que está contaminado. Uma outra análise que a gente faz é a análise de densidade.
A densidade, né, lembrando lá da química, a gente, né, lembrando que isso é uma matéria técnica, a gente vai puxar muita coisa de outras matérias básicas de vocês, como a química, a biologia, a microbiologia, é a nossa base aqui do nosso curso de tecnologia de leite. É a relação entre massa e volume, né? Como você já sabe, por exemplo, a densidade da água é 1 grama por ml, quer dizer que 1 grama de água pesa, 1 grama de água ela vai pesar 1 ml. Né? Então a densidade da água é 1 grama por ml. Cada 1 ml pesa 1 grama. A densidade do leite é em torno de 1,028 a 1,034. É bem próximo da água. Lembrando que cerca de 85 a 90% do leite é água. Né? Então a maior parte do leite é água. Então é isso que vai acontecer. Bom. Então, de acordo com a legislação, o leite fresco de boa qualidade vai ter essa densidade e ela é medida através de um termolactodensímetro, que é esse aparelho aqui que vocês estão vendo. Também vai ter um videozinho depois mostrando como é que é feita essa análise. Então, ele vai te dar aqui na escala dele, no vídeo vai mostrar como é que faz a leitura, tudo certinho. Porque você tem que ver a temperatura, você tem que fazer uma correção por temperatura, porque a temperatura, né, os parâmetros dela é quando o leite está a 15 graus. Ou você resfria o leite a 15 graus e mede direto, ou você pode medir em outras temperaturas e usar tabelas de correção. Mas enfim, isso daí vai depender. Bom, a densidade é medida usando o termolactodensímetro, que possui escala para medida de densidade, que fica aqui. Então aqui eu vou olhar a densidade diretamente e aqui uma escala que eu vejo a temperatura em graus Celsius. Isso eu vou botar o leite numa proveta de coluna alta, de preferência de uns 2 litros, por exemplo. Coloco mais ou menos 1,5 litro de leite, não precisa encher tudo não. E coloco o densímetro aqui dentro para fazer a leiturinha. Tá? Ele vai cair, né? Obviamente, porque aqui a gente tem um metal pesado, né, que vai fazer essa correlação. O aparelho já é feito, né, para fazer essa medida. Então ele vai ficar com esse bulbo aqui, né, totalmente imerso no leite, em equilíbrio, né, com o leite. E aqui a gente vai fazer a leitura, que é da temperatura, né? A gente vai fazer a leitura aqui da densidade pelo nível que o leite bater aqui. Ok? E é uma leitura direta. A gente vai ver. Deu 1,029? Beleza. 1,030? Beleza. 0,25? Não pode. Tá? E as fraudes são adição de água. Lembrando que quanto mais água eu boto, mais a minha densidade vai baixar de 1,028 e vai se aproximar de 1,000, que é o da água. Né? Ele tem um pouquinho mais de densidade do que a água porque ele tem cerca de 12, 13, até 15% de sólidos dissolvidos ali, dependendo do leite. E adição de urina, esse é um grande problema. Acontece. Principalmente na ordenha manual. É que às vezes a vaca está ali, ela durante o processo ela pode sentir vontade de urinar pelo relaxamento dela, aí o cara vai e bota o baldinho, né, com o pé descaradamente ali, para um pouquinho. Enfim, isso é adição de urina, né? Obviamente que se ficar em grande quantidade a gente acaba sentindo o odor, né? Mas em pequena quantidade ela pode passar batido. Mas é uma fraude, né, na verdade, ou uma contaminação, se você não quiser levar como fraude, mas uma contaminação que pode ser vista. Então essa daqui diminui densidade e essa daqui também diminui densidade, porque a urina também tem uma densidade menor do que o leite. E aí vem a adição de sólidos, que esse daqui aumenta a densidade e é utilizado quando você bota água. Né? Você botou água, alterou a densidade para baixo. Aí você corrige a densidade adicionando sólidos, como eu falei para vocês, o escolhido é o amido. Que aí o cara vai com densímetro, né? Colocou água, já está barateando, ele está tendo rendimento, né? Porque o leite é vendido em litro, em quilo, enfim. Se ele bota água, ele está tendo rendimento. Mas a densidade ele está alterando, ele pode ser pego. Opa, então vamos botar o amido aqui para corrigir e a densidade voltar para o padrão dela, porque o amido é um sólido que vai
acabar pesando e vai transformar a densidade do leite. A análise de teor de gordura, ela é um dos componentes majoritários do leite, a gordura. O teor médio, como a gente viu, do leite cru é 4,1%, enquanto que a instituição normativa ela estabelece o teor mínimo de 3%, sendo que esse é o leite padronizado. Os métodos utilizados, o butirométrico, que a gente usa o butirômetro de Geber, que é esse aparelhinho aqui, que também vai ter vídeo explicando como se faz, tá? Esse daqui, inclusive, é uma análise que tem que ser feita com muito cuidado, que ela usa ácido sulfúrico concentrado, tá? Mas nessa análise a gente vai botar uma certa quantidade de leite, uma certa quantidade de ácido sulfúrico concentrado, uma solução estabilizadora aqui, e no final das contas, depois vocês vão ver, também vai ter um vídeo, isso vai ter no nosso vídeo prático, ele vai separar a gordura do leite do resto do material. Ele fica preto assim porque ele queima o resto do material, a gordura escapa dele. Tá? Então a gente está vendo aqui um leite, né? Então a gente faz o ajuste de escala e está lendo, ele está com 2,9. Esse daqui também está com 2,8. Então esse daqui seria um leite semi-desnatado. Para ele ser considerado integral, ele tem que vir aqui no mínimo no 3. Tá? E o leite desnatado ele vai bater no máximo aqui no meio. Então ele separa a gordura e a gente lê nessa escala aqui. Funciona muito bem. Esse é o butirômetro de Geber. Tá? O processo em si, vocês veem na aula prática como é. Que é uma análise rápida. Pode ser por Socklet e até por espectrometria infravermelha com transformada de Fourier. São análises mais sofisticadas, né? Que você não tem tanta agressão quanto aqui usar o ácido sulfúrico, mas o que a gente mais vai ver nos laboratórios aí é o butirômetro de Geber. Usando, ele tem que usar uma centrífuga especial, que é a centrífuga de Geber. Vocês vão ver no vídeo também como é que é feito o processo dessa análise. Mas enfim, ela serve para a gente ler a quantidade de gordura separada nessa escalinha aqui. Análise de crioscopia. A crioscopia nada mais é do que o ponto de congelamento do leite. Da mesma forma que a gente viu que as substâncias, né, puras têm ponto de fusão, ponto de ebulição, o leite também vai ter um ponto de fusão que pode ser analisado de forma que a gente utilize isso como padronização. Tá? Então, uma propriedade físico-química que vai definir, como eu já falei, a temperatura de congelamento das substâncias. É o ponto crioscópico. No caso do leite, a gente consegue ver também a adulteração de água quando a gente tem um aumento, nesse caso, do índice crioscópico. Por quê? A temperatura de fusão do leite, de congelamento dele, perdão, é entre menos 0,512 e menos 0,531. O erro aqui vai estar na segunda casa decimal, entre 51 e 0,53. O índice da água é 0 grau, que é o ponto de fusão normal dela. Ou seja, se eu tiver um aumento desse índice mais para perto de 0, quer dizer que eu tenho água nele. E a gente tem um aparelho, que é o crioscópio, que faz essa análise de ponto de congelamento da água de índice crioscópico. Beleza? Muito bem. Atualmente, a determinação dele pode ser feita com equipamento eletrônico digital, que é o crioscópio, como eu já mostrei, que ele faz o rápido resfriamento de uma amostra de 2,5 ml de leite até menos 3 graus, e depois ele vê o ponto que ele vai fundir, né? Então, é um método menos invasivo, menos destrutivo. Em 1920, o Rovert foi o primeiro a utilizar o índice crioscópico na análise qualitativa do leite com a finalidade de detectar fraude por adição de água. E, internacionalmente, os resultados de crioscopia são expressos na escala Gauss-Rovert em homenagem a ele, que é diferente da escala Grau-Celsius. Enfim, mas de acordo com a N62, você pode usar qualquer uma dos dois. Quando a gente está falando de pontos, basta apenas fazer uma correlação matemática, né, que o Gauss-Rovert é 1,03562 vezes o índice crioscópico em graus Celsius.
ou grau Celsius é 0,9656 vezes índice microscópico grau Raven. Então tem uma pequena alteração de valores. Mas enfim, isso acontece para a gente padronizar. Tem alguns lugares que a gente usa graus Rovert, outro em grau Celsius, mas enfim, aqui a gente vai usar grau Celsius mesmo, que a gente está mais acostumado, entre menos 0,512 e 0,531. Mas vocês podem ver que em algumas máquinas pode estar em graus Rovert, é só usar esse fator de conversão aqui e é tranquilo. Como eu falei para vocês, alguns produtores podem usar amido para encorpar o leite, para colocar densidade. Então, tem como a gente pegar essa falsificação por amido também. Tá? E o que acontece? O amido, em presença de solução de iodo, tá? Ele adquire a cor azulada, ele fica azul. Então, basta pingar algumas gotas de iodo no leite em solução que a gente vai ter uma alteração de cor para azul e a gente vai ver, esse leite está adulterado. O extrato seco total, que é uma outra análise que a gente pode fazer, ou sólidos totais, é a medida de sólidos do leite, que ele é o somatório da concentração de todos os componentes do leite, tirando a água. Existe um método gravimétrico que é muito demorado, que é você ir secando o leite aos poucos em estufa, mas isso demora horrores. Você pesa o leite, né, uma quantidade, vai secando. Depois que ele atingir um peso constante, ou seja, eu tirei toda a água dele, aí eu faço a correlação porcentagem. Vamos supor que eu botei 10 ml de leite para secar e sobrou 1,3, 10 ml, eu tenho que fazer a correlação com a densidade, que vai dar 1024 gramas, se o leite tiver, 1028, se ele estiver dentro daquele padrão de 1,028. Sobrou, 10 ml não é 1028 gramas, é 10,28 gramas. Eu li litro aqui, desculpa. Tem 1,3 gramas, então eu vou ter que passar isso daqui para 100 gramas para ver a porcentagem e vou achar a porcentagem aqui de sólidos totais, que aqui vai dar em torno de 1,3% mesmo, que é mais ou menos o que a gente vai achar, entre 1,3% e 1,7% por aí. Mas aí o que acontece? A gente não precisa fazer isso. Tem um artifício matemático que leva em consideração os resultados de densidade. Então você mede a densidade com densímetro. E do teor de gordura. Com isso em mãos, que a gordura é alguma coisa que influencia também na densidade, que ela é menos densa, a gente pode calcular o extrato seco total. Tá? Que vai ser igual, utilizando uma fórmula chamada de fórmula de Fleischmann, você vai multiplicar 1,2 vezes o teor de gordura e vai somar com um produto de 2,665 vezes 100 vezes a densidade, menos 100 dividido pela própria densidade. Então, isso daqui é um método rápido e indireto, porque nós precisamos dos valores de densidade e teor de gordura. Tem algumas máquinas automatizadas, inclusive no nosso laboratório lá no campus tem uma dessa, que você coloca a amostra ali, né, e ela faz o teste rápido. Obviamente que isso daí é um pouco mais caro, né, todo produtor que tem, mas ele te dá tudo ali, inclusive o extrato seco total e o extrato seco desengordurado, que a gente vai ver no próximo slide. Perdão, ainda tem essa técnica aqui, que é o disco de Arkman. O disco de Arkman, ele também é um método indireto, que também leva em consideração o resultado de densidade e o teor de gordura do leite. Só que você não precisa fazer a conta. Ele é um instrumento que ele tem 2 discos concêntricos que possuem escalas com valores de densidade e gordura. E aí você vai alinhar esse disco daqui com esse disco daqui e você vai achar o número do extrato seco total ali. Também vai ter demonstração de todos esses métodos em vídeo, tá? Então aqui vocês estão vendo, esse disco tem
relacionado com teor de gordura, e esse disco de cima a gente vai perdão, aqui a gente tem a densidade nesse disco, aqui a gente tem o teor de gordura, e aqui em cima a gente vai achar o extrato seco desengordurado. Basta alinhar, tá, esses dois discos aqui, beleza? Então é muito simples, tá? Aqui ele alinhou os valores, aqui não tem como saber como ele alinhou. Aí teria que ver aqui, provavelmente ele deve ter alinhado aqui 1.028 ou 1.029 com o valor de gordura, e ele te indica aqui na setinha, tá? Vamos supor que ele alinhou aqui, que ele deu 1.028 e 4.6 de gordura. Então, extrato seco total vai dar em torno de 12,50 e pouco, né? Alguma coisa aqui. Então é um método bem mais... que aí você não precisa fazer o cálculo matemático, mas isso tudo é baseado, né? Essa escala aqui é baseado na conta matemática que a gente viu no slide anterior. E o extrato seco desengordurado, ele vai ser o extrato seco total, menos a porcentagem de gordura. Então uma conta simples, tá? Eu tenho isso daqui, que eu posso fazer pelo método gravimétrico, que dá trabalho, ou pela fórmula de Fleischmann, ou pelo disco de Arkman, vou ter, e eu diminuo do percentual de gordura que eu já analisei por Geber, tá? Então, o mínimo no leite é 8,4%, que aí você está tirando aí os 3% de gordura, 4%, dependendo do tipo de leite, tá? O ST ele tem que variar entre 12 e 13%, e ele desengordurado, 8,4%. Esses são os padrões de qualidade físico-químicos do leite. Então, pessoal, terminamos hoje a nossa aula sobre controle de qualidade físico-químico do leite. Na próxima aula, vamos falar sobre controle microbiológico, e depois dessas duas aulas, vai ter uma sequência de vídeos, né, que eu vou deixar para vocês, curtos, todos eles mostrando as análises, que aí vocês vão ver em sequência nosso curso. Tá? Não esqueçam de estar acompanhando o nosso conteúdo lá no Google Classroom, então no Siga para acompanhar as atividades. Se tiver dúvida, pode me procurar. Bons estudos e até a próxima aula. Até mais!